Robert Downey Jr. voltou para a Marvel, mas não como herói, não como Tony Stark, como o Doutor Destino. E isso muda tudo, porque talvez esse anúncio não seja sobre esperança, talvez seja sobre desespero. O tempo, ele devora tudo, não é? Mas paradoxalmente, também nos condena a reviver. Nietzsche, com sua ideia de eterno retorno, nos faz pensar, e se cada momento, cada dor, cada triunfo fosse vivido de novo, infinitas vezes? É uma ideia pesada. E se essa for a sina da Marvel Studios? Pense bem, por mais de uma década, eles ditaram o futuro do entretenimento, construíram um império, e agora? Agora eles se veem obrigados a canibalizar o próprio passado, a trazer de volta o fantasma do maior sucesso deles para sobreviver ao presente. Não foi só um anúncio na Comic Con, não foi só um rumor, foi um terremoto na cultura pop. E não é só uma troca de vilões ou uma manobra de elenco, é no fundo a admissão de uma ferida aberta, uma confissão de que a narrativa que parecia invencível se desfez. Este vídeo é uma autópsia, uma análise profunda do que o retorno do Robert Downey Jr. sob a máscara de Doom realmente significa para o futuro da Marvel, para a ideia de cinema de grife e para a gente que cresceu com esses heróis. É o fim de uma era, ou o início de um novo e sombrio ciclo, onde os mitos são reescritos e talvez os heróis se tornam vilões. E essa é a ironia de tudo. A saga do infinito terminou com um estalar de dedos que a gente sentiu na alma. Thanos, um nihilista cósmico, trouxe uma ameaça clara, com consequências reais. A morte, a perda, o sacrifício, tudo tinha peso. A gente chorou, a gente ficou feliz, vibrou, mas aí veio a saga do multiverso. E com ela a promessa de infinitas possibilidades, que ironicamente virou a maldição da irrelevância. Loki, Doutor Estranho 2, Quantumania, o que era para ser uma expansão épica virou uma bagunça narrativa. E sabe por quê? Se existem infinitas variantes de cada herói, de cada evento, de cada sacrifício, então nada importa. A morte perde o sentido, a escolha não tem mais peso, o heroísmo se dilui, e o público que antes se importava tanto se viu diante de um paradoxo. Tanta abundância de universo esvaziou o valor do nosso, daquele que a gente aprendeu a amar. O descarte do Kang não foi só uma decisão criativa, é um sintoma de uma crise. Foi uma saturação que forçou a Marvel a abandonar um caminho que não dava mais. Um multiverso sem peso é só um caos sem sentido. E talvez tenha sido aí que muita gente começou a parar de se importar, porque ninguém sente medo de perder algo que pode voltar amanhã, não é mesmo? E talvez essa seja o verdadeiro problema. Quem é Victor Von Doom? Ele não é um niilista como Thanos, que só queria o equilíbrio. Doom é diferente. Ele é um messias distorcido, um Maquiavel de armadura, um rei que acredita ser um deus. Ele realmente pensa que a única forma da humanidade prosperar e ter ordem é sobre o punho de ferro dele, sob a visão dele. A motivação dele não é destruir, é salvar, mas do jeito dele. Uma salvação imposta, autoritária. E a tragédia de Doom é uma mistura de ambição, dor e uma arrogância que beira a loucura. A obsessão em salvar a alma da mãe do inferno, um fardo que ele carrega com uma devoção quase religiosa, isso moldou tudo nele. A rivalidade com Reed Richards, o único que ele considera seu igual, mas também seu maior obstáculo, é a cicatriz do rosto, um lembrete constante da vaidade dele, que o forçou a usar uma máscara, transformando-o num símbolo de poder inabalável. E talvez seja isso que torna Doom tão assustador, porque ele realmente acredita que está salvando o mundo. A arrogância que se acha divina, a dor profunda, a crença inabalável na própria superioridade, tudo isso faz dele mais do que um vilão. Ele é o reflexo sombrio do que a gente pode se tornar quando o controle vira tudo, quando a gente justifica qualquer coisa em nome da nossa verdade. Ele é o tirano que se vê como o único salvador, o único capaz de guiar a humanidade para o futuro que ele, e só ele, considera ideal. E se a gente parar para pensar, isso é assustador. E aqui a gente chega no ponto crucial, na teoria que ecoa de um jeito perturbador. O público vê Robert Downey Jr.
o ator que foi o Homem de Ferro por mais de uma década, que virou sinônimo de herói. E se na história que vem por aí, Doutor Destino for uma variante do Tony Stark, ou se por uma ironia cósmica ele tiver o mesmo rosto. O que isso significa? Pra gente que assiste, seria um golpe cruel. Uma traição arquétipica que abalaria a nossa fé nos heróis. Tony Stark, o cara que sacrificou para salvar o universo, que deu a vida por todos, e agora ele voltaria não como um salvador, mas como uma entidade que quer moldar toda a sua imagem, impondo a vontade dele, a visão distorcida dele de ordem. Lembra da profecia autorrealizável de Stark em A Era do Ultron? Quando ele, com medo e arrogância, quis criar um escudo ao redor do mundo e acabou criando Ultron? A maior falha dele, a ironia, é gritante. O maior defensor da Terra, agora sob a máscara de Doom, pode virar o maior tirano, a personificação dos medos e falhas dele. A sombra que ele tentou evitar, o herói corrompido, o salvador que vira opressor. É uma das histórias mais dolorosas, porque nos força a questionar o bem e o mal. E se a Marvel estiver nos preparando para ver Tony Stark não como um Marte intocável, mas como a semente da própria destruição, a origem do maior inimigo dele. A dualidade entre proteger e controlar é uma linha tênue, e Stark em vários momentos flertou com ela. Doom seria o resultado final desse flerte, a sombra que o herói não conseguiu exorcizar. A conclusão lógica da trajetória dele seria a maior de todas as desconstruções narrativas, um espelho distorcido que reflete a fragilidade da nossa própria humanidade. Como os irmãos Russo, ou quem quer que assuma as rédeas, vão amarrar essa teia complexa em Doomsday e Secret Wars. As pistas nos levam, claro, às Guerras Secretas de Jonathan Hickman de 2015, uma obra-prima dos quadrinhos. Lá o Doutor Destino, em sua megalomania, usa o colapso do multiverso para criar um Battle World, uma realidade fragmentada onde ele é Deus, o soberano absoluto, o único ponto de referência no universo em ruínas. É um cenário de desespero, de reinvenção forçada, de memórias perdidas e realidades colidindo, onde a própria existência é um ato de vontade, de Doom. E os X-Men da Fox, que agora fazem parte desse caldeirão multiversal. Eles não vão lutar só para vencer uma batalha física, eles vão lutar para lembrar de um mundo que não existe mais, de uma história que foi apagada, de identidades que foram roubadas. É a luta da memória contra a imposição de uma nova ordem, da individualidade contra a uniformidade forçada de um tirano. O peso dos X-Men, com a história deles, de marginalização e luta por aceitação, adiciona uma camada de profundidade. Eles são os forasteiros, os diferentes, e talvez só eles consigam ver a verdade por trás da fachada de Doom. A verdade de que o mundo quebrado que precisa ser reconstruído com liberdade, não dominado pela tirania. Eles representam a esperança de que a diversidade pode prevalecer, que a memória pode resistir ao apagamento. Então a Marvel jogou tudo fora, descartou uma saga inteira que custou bilhões e apostou tudo num retorno controverso? Estão operando um puro desespero comercial, tentando resgatar uma audiência que se sente traída? Ou no meio desse caos criativo, dessa crise de identidade, eles encontraram a única história que realmente vale a pena contar? A única que pode redimir os erros e redefinir o legado deles. A dualidade entre herói e vilão, entre luz e sombra, ordem e caos, é o coração de toda a grande narrativa, de todo o grande mito. E o Doutor Destino, com sua complexidade, sua visão distorcida da salvação, sua crença inabalável na própria superioridade, oferece um terreno fértil para explorar tudo isso, para questionar o que significa ser herói ou vilão. Talvez, em vez de um fim melancólico para o cinema de grife, a gente esteja vendo o renascimento de um mito, a reinvenção necessária para uma franquia que se perdeu na própria grandiosidade. A questão é, a Marvel tem coragem de ir até o fim com essa desconstrução, de abraçar a complexidade e a ambiguidade que Doom representa? O que você acha? A Marvel está se rendendo ao cinismo comercial ou está prestes a nos entregar uma das narrativas mais profundas e impactantes da história deles? Uma que pode redefinir o gênero de super-heróis. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Eu quero saber de você. A Marvel está apelando para a nostalgia ou está preparando a maior virada da história do MCU? Comenta aqui embaixo.
Porque se o rosto do maior herói da Marvel voltar como o seu maior vilão, talvez a pergunta não seja se a Marvel jogou tudo fora. Talvez a pergunta seja: o que ainda pode ser salvo? Se inscreva no canal, curta, comente, deixe aqui embaixo sugestões de temas ou de filmes que eu devo falar ou analisar, que eu prometo me esforçar para fazer. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.